Bom, pessoal, vamos começar aí mais uma aula do curso de Astronomia da UFABC. Meu nome é Beatriz e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema Terra-Lua-Sol. Fazendo uma apresentação bem rápida, eu sou bacharel em Física pela UFABC e outros projetos de divulgação científica que eu estou envolvida no momento. O primeiro é o Arcturus Astronomia, que eu convido todos vocês a curtir a página no Facebook, e a revista Astronova, que é uma revista de divulgação de astronomia e ciências da natureza. Vocês podem baixar gratuitamente todas as edições da Astronova, também no site que eu vou deixar na descrição. Bom, o material dessa aula ele vai estar disponível no site do curso, também na descrição do vídeo. E eu fiz para essa aula também uma apostila com todo o conteúdo que a gente vai abordar aqui, então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, ela vai estar lá disponível no site. E ao final dessa aula, eu vou estar passando para vocês o link para um questionário, que é um questionário anônimo, mas que ele vai servir para a gente ter uma ideia de como que foi a aula, tá? E também a gente tem uma lista de presença. Para quem não sabe, esse é um curso livre para todo mundo, mas quem quiser um certificado ao final dele precisa estar atendendo às aulas e para isso a gente vai ter uma lista de presença online. Para você se inscrever nesse curso, você precisa seguir o tutorial que está no vídeo aqui do canal também. Bom, aqui tem o programa da aula de hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre a Terra, o conceito de esfera celeste, o movimento da Terra e suas peculiaridades, o fenômeno das marés, a precessão do eixo da Terra. Aí a gente vai para o Sol, vai falar um pouco dele também, assim como quais são as causas das estações do ano. Já falando depois sobre a Lua, a gente vai ver um pouco sobre o movimento dela, suas fases e alguns mitos e verdades sobre superlua, lua rosa, lua azul. Penúltimo tópico, a gente tem acoplamento de maré e, por último, eclipses e ocultações. E aí, lá no finalzinho que eu vou disponibilizar para vocês a presença, o questionário, e a gente vai falar como que vocês vão poder tirar dúvidas. Para começar a aula de hoje, eu trouxe essa imagem, que ficou conhecida como pálido ponto azul, e talvez vocês nunca tenham visto ela, mas ela é uma foto da Terra, tá? Ela foi feita em 1990, quando a sonda espacial Voyager 1 estava a 6 bilhões de quilômetros de nós e estava deixando as vizinhanças do sistema solar. Então foi um momento que, por um pedido especial do cientista Carl Sagan, ela deu uma última olhada e fez essa foto. Então, para quem ainda não encontrou a Terra aqui, ela está bem aqui, tá? A importância dessa imagem vai além de qualquer alcance científico, porque para a ciência essa imagem não trouxe nenhuma novidade, tá? Só que ela é uma forma da gente ter uma nova perspectiva, ou então uma perspectiva mais verdadeira sobre a nossa localização marginal no universo, de forma a ir contra aquela perspectiva histórica que a gente falou um pouco nas primeiras aulas, da humanidade de se colocar como centro e a medida de tudo. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês aqui é que a astronomia ela é uma ciência que não só nos faz entender o universo, os corpos celestes, mas também ela
provoca reflexões filosóficas sobre o nosso lugar mesmo no cosmos e como seres vivos dentro do cosmos. Então, a nossa jornada para compreender o universo, a gente vai percorrer essa jornada ao longo desse curso, mas ela tem que começar nada mais, nada menos do que aqui na Terra, que é a nossa casa. Então, o planeta Terra, ele é o terceiro planeta do Sistema Solar. Ele está a uma distância média de 150 milhões de quilômetros ao Sol, que é um valor que a gente define como uma unidade astronômica. Ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos e, como vocês podem ver nessa imagem, ele tem um formato esférico. Essa imagem ficou conhecida como The Blue Marble, ou a bolinha azul em tradução livre. Ela foi feita em 1972 pela missão Apollo 17 e foi a primeira fotografia integral do globo terrestre. E foi feita em 1972, ou seja, há aproximadamente 50 anos atrás. Só que a gente não precisou esperar essa foto ser feita para a gente saber qual que era o aspecto da Terra. Então, o Eratóstenes, que a gente falou um pouco também nas primeiras aulas, ele foi um estudioso lá do Egito Antigo, viveu entre 276 e 194 a.C., e ele realizou um dos experimentos mais belos da astronomia e física, e tudo isso há 2.200 anos atrás. Eratóstenes, na biblioteca de Alexandria, ele leu os documentos que pontuavam que num determinado dia do ano, os raios de sol incidiam perpendiculares à superfície de uma cidade que chamava Siena, de forma que eles iluminavam o fundo de um poço, ao mesmo tempo que as paredes desse poço acabavam não projetando sombra alguma. O que ele achou curioso é que ele sabia que no mesmo dia, no mesmo horário, em Alexandria, que era onde ele vivia, isso não acontecia, mas os objetos formavam sombras. Então, ele sabia que, se ele colocasse uma vareta perpendicular ao solo, lá em Alexandria, a sombra formada por ela compreendia um ângulo de aproximadamente 7 graus, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, o que ele imaginou? Bom, se aqui em Alexandria, num determinado dia, num determinado horário, um objeto tem sombra, e nesse mesmo dia e nesse mesmo horário, lá em Siena, o objeto não tem sombra, isso só seria possível se a Terra ela fosse curvada, tá? Porque isso não seria possível numa Terra plana. Isso o Carl Sagan explicou muito bem no primeiro episódio da série Cosmos original, e fica aí a indicação para vocês. Bom, Eratóstenes então sabia que a Terra deveria ser esférica, de forma que a curvatura dela explicasse essa diferença que ele observava. Se a gente fizer uma reta que vá de Alexandria até o centro da Terra e outra reta que vá lá de Siena até o centro da Terra, a gente descobre, geometricamente, que o ângulo que elas fazem entre si é igual àquele ângulo compreendido pela sombra em Alexandria, 7 graus. E a partir daí a gente consegue fazer uma simples regra de 3, porque se a gente tem a distância Siena-Alexandria, a gente sabe que ela compreende 7 graus da Terra, então a circunferência total da Terra vai ser um múltiplo dessa distância, já que a circunferência da Terra tem 360 graus.
Bom, Eratóstenes, então, estimou a circunferência da Terra com grande precisão, né? Cerca de 40 mil quilômetros. E tudo isso há 2.200 anos atrás. Bom, vamos falar um pouquinho agora de um conceito abstrato, que é o conceito da esfera celeste, tá? A gente sabe, por exemplo, que as estrelas estão a distâncias diferentes de nós, assim como o Sol, a Lua e os demais corpos celestes. Só que quando a gente olha o céu escuro, a gente não tem essa perspectiva. É como se pra gente tudo aquilo estivesse à mesma distância de nós, como se tudo aquilo estivesse projetado sobre uma esfera que estivesse ao nosso redor. E essa a gente chama de esfera celeste, que é uma esfera imaginária. Então, ela vai levar em conta a nossa perspectiva aqui da Terra. A gente vai fazer uma projeção de todas as estrelas em cima dela. Então, a gente também vai ter uma projeção, consequentemente, das constelações nessa esfera celeste. E se a gente pegar, por exemplo, o equador da Terra, que é aquele círculo que envolve a Terra e corta ela nos dois hemisférios, norte e sul. Se a gente projetar esse equador em cima dessa esfera imaginária, a gente tem o que a gente chama de equador celeste. Também a gente tem os pontos Polo Norte e Polo Sul da Terra. Se a gente projetar esses pontos em cima dessa esfera, a gente vai ter o que a gente chama de Polo Norte celeste e Polo Sul celeste. Bom, eu mencionei rapidamente constelações e um resumo de constelações é agrupamentos aparentes de estrelas, tá? Nesse GIF que está rodando aqui em cima, a gente vê no começo a nossa perspectiva da constelação de Órion, que é a constelação do Caçador. E ele vai fazendo uma perspectiva como se a gente estivesse rodeando essa constelação. E a gente vai observando como que, embora não pareça da nossa perspectiva, essas estrelas estão a distâncias completamente diferentes. Elas não interagem entre si, tá? Elas estão muito distantes uma das outras. Bom, falando um pouco mais ainda dessa esfera celeste, existe um círculo sobre ela, que a gente chama de eclíptica, no qual o Sol sempre está em cima dele. Então, desde muito cedo, né, desde muito tempo atrás, a gente já percebeu que o Sol tinha um movimento aparente no céu com relação às estrelas. Então, por exemplo, se no dia de hoje o Sol estava sobre a constelação de Gêmeos, tantos meses depois a gente via que ele estava sobre a constelação de Aquário, tá? E historicamente tinha-se essa perspectiva de que era de fato um movimento do Sol, e era um movimento numa trajetória que definia o que a gente chamava de eclíptica, né? O que a gente chama de eclíptica, mas a gente sabe que na verdade é uma questão de perspectiva, porque nós que estamos nos movimentando em torno do Sol. Então essa imagem aqui, ela mostra justamente isso, tá? Então a Terra está aqui, a gente vai ver mais para frente que ela tem um movimento de órbita em torno do Sol, que por sua vez está aqui no centro. Então, nesse momento em que a gente está aqui nesse ponto da órbita, a gente olha para o Sol e a gente vai fazer uma projeção dele sobre todas aquelas constelações lá da nossa esfera celeste, tá? Que é o fundo em cima do qual a gente está vendo o Sol se movimentar. Então, pensa aqui,
Conforme a Terra vai andando em sua órbita, vai chegando num ponto aqui, por exemplo, para a gente descobrir qual que vai ser a nossa perspectiva de posição do Sol com relação às estrelas de fundo, a gente faz uma reta que vai unir aqui onde estaria a Terra com essas estrelas de fundo, né? Então, a gente vê que a gente teria uma perspectiva do Sol aqui em cima dessa constelação, que é a constelação de Virgem, tá? As constelações que estão ao longo dessa eclíptica, a gente chama de constelações do zodíaco, porque tem uma faixa que a gente chama de faixa do zodíaco, que ela está um pouco acima e um pouco abaixo da eclíptica e dentro da qual existem 13 constelações. As 12 que a gente já está acostumado, chamadas 12 constelações do zodíaco, como por exemplo Libra, Gêmeos, etc. Mas a gente também tem mais uma constelação aí que muitas vezes é esquecida, mas que também ela é uma constelação do zodíaco, que é a constelação do Ofiuco, ou Serpentário, tá? Bom, a nossa perspectiva conforme o ano vai passando é de que as constelações podem aparecer em horas diferentes no céu, mas que as posições relativas entre as estrelas permanecem fixas, de forma, é claro, que as constelações, né, o desenho imaginário das constelações permanece também o mesmo. E além disso, a gente tem os planetas. Os planetas, nem sempre a gente soube que eram planetas, né? Na verdade, achava-se que eram estrelas também. Então, eles têm um movimento que é um movimento diferente das estrelas que permanecem fixas entre si, né? Mas os planetas, eles têm um movimento mais diferente dentro da faixa do zodíaco, tá? E justamente o nome planeta vem do grego astro errante, que essa era a ideia que se tinha lá na antiguidade, de que eram astros que iam contra as regras que estavam impostas entre as estrelas que tinham suas posições relativas fixas. Esses astros errantes, eles não seguiam essas regras. Bom, falando então um pouco mais sobre o movimento da Terra, a gente sabe que assim, a Terra ela tem um movimento só. Só que para a gente entender esse movimento, a gente decompõe ele em vários submovimentos, para ficar um pouco mais fácil da gente entender, tá? Mas todos eles acontecem juntos, ao mesmo tempo, resultando num movimento só. Bom, o primeiro desses submovimentos é o de rotação, no qual a Terra ela gira em torno de si mesma, em torno de um eixo imaginário, é um eixo que vai do Polo Norte até o Polo Sul e vai de oeste para leste. Então a gente pode usar nesse caso a regra da mão direita para decorar o sentido desse movimento. Então se a gente apontar o dedão para cima, os nossos movimentos os nossos dedos fechando, vão fazer um movimento na direção de rotação da Terra. E ele tem um período, né? Então o tempo que ele demora para fazer uma volta completa é de cerca de 24 horas e é a partir daí que a gente define a duração do dia, tá? Esse tipo de foto que vocês estão vendo aqui, a gente chama de Star Trail, ou Rastro das Estrelas. É uma astrofotografia muito famosa, muito bonita, no qual o fotógrafo deixa a câmera captando luz por várias horas, ou então vai fazendo várias fotos consecutivas ao longo da noite, de forma que ele consegue captar qual que é o movimento aparente das estrelas no céu. E a gente observa que são de círculos concêntricos, tá? Como vocês podem ver nessa imagem. Claro, esse é um movimento aparente. Então, da mesma forma, quando vocês vão viajar e vocês estão
indo para frente, vocês olham a estrada, vocês veem as árvores indo para trás. A ideia é a mesma. A gente vê as estrelas fazendo um movimento circular, no caso de leste para oeste, quando na verdade a gente que está fazendo um movimento de rotação de oeste para leste. O segundo movimento da Terra que a gente vai falar é o de translação em torno do Sol. Então, a Terra ela tem uma órbita em torno do Sol e essa órbita ela tem um formato especial, assim como todos os corpos que têm uma órbita fechada, que é uma órbita elíptica, tá? Simplificadamente, a gente pode ver uma elipse como um círculo achatado. Ou a gente pode também pensar dessa forma aqui. Então, se vocês fizerem a experiência em casa, pegar uma folha de sulfite, prender duas pontas de um barbante em dois pontos diferentes desse papel, vocês com uma caneta conseguem, usando esse barbante, fazer uma trajetória, como está aqui nesse GIF aqui em cima, e esse objeto resultante é uma elipse. Esses dois pontos a gente chama de focos da elipse. Como qualquer objeto que orbite o Sol, esse objeto vai ter, se for uma órbita fechada, ela vai ser elíptica e o Sol vai estar em um desses focos, tá? Uma órbita elíptica, a gente pode ver, vamos acompanhar aqui o movimento dessa bolinha azul, dessa órbita maior aqui, tá? Esse ponto vai ser o foco onde o Sol vai estar, por exemplo. Então, observem como ao longo da órbita, a distância desse ponto até esse foco, até o Sol, vai variando, sendo o mais próximo possível quando essa bolinha passa por aqui, o mais distante possível quando ela está aqui. Então, isso acontece com a Terra. Tem um ponto que a gente tiver mais próximo a ela na nossa órbita, que a gente estiver mais próximo ao Sol na nossa órbita, a gente chama de periélio, tá? Ele tem cerca de 147 milhões de quilômetros de distância ao Sol, e o afélio, que é a distância máxima que a gente tem ao Sol ao longo da nossa órbita, ele tem cerca de 150 milhões de quilômetros. Então, na média, a gente fala aí que a Terra tem 150 milhões de quilômetros de distância ao Sol. É importante a gente dizer também que, embora essa órbita seja elíptica, ela é uma órbita de baixa excentricidade, tá? Então, ela não é super achatada. Tanto que a variação entre a distância máxima e a distância mínima é uma variação pequena, de cerca de 3%. Então, essa imagem aqui ao lado traz uma visão mais realista de como de fato é essa órbita da Terra. Então, por exemplo, Mercúrio tem uma órbita um pouco mais excêntrica do que a nossa. Então, vejam aqui a diferença na distância entre os dois focos dessa elipse. Já a Terra tem uma excentricidade bem menor, de forma que os focos eles estão muito próximos, mas eles não estão no mesmo ponto, porque se estivessem no mesmo ponto, aí sim seria um círculo perfeito. Então é só um adendo, porque em muitas imagens, inclusive em livros didáticos, a gente vê uma elipse extremamente excêntrica da trajetória da Terra, o que é errado, o que leva muitas vezes a algumas concepções erradas que a gente vai falar um pouco também. Esse movimento de translação, ele tem um período, então o tempo que ele demora para fazer uma volta é de cerca de
365 dias. É justamente a partir daí que a gente vai definir a duração do ano. O plano sobre o qual essa trajetória está, essa órbita está, é o plano da eclíptica, que é aquele mesmo nome que a gente tinha dado para o círculo em cima da esfera celeste, sobre o qual o Sol parece se movimentar ao longo do ano. Isso não é aleatório, quer dizer, é aquela questão da perspectiva novamente. A gente tem a ideia de que o Sol se movimenta sobre uma trajetória, quando na verdade a gente está se movimentando nessa trajetória, tá bom? Para esse movimento também vale a regra da mão direita, então apontando de novo o dedão para cima, para o norte do planeta, os dedos fechando vão fazer o movimento dessa órbita, tá? Então, nesse GIF aqui do lado, a gente vê já, claro, tá fora de escala e tudo mais, mas a gente vê uma ilustração da junção desses dois movimentos, né? Então, conforme a Terra vai fazendo esse movimento em torno do Sol, ela também vai rotacionando em torno de um eixo próprio. E eu peço para que vocês observem aqui nessa trajetória como que o eixo de rotação terrestre, ele permanece sempre apontado na mesma direção, tá? Isso é importante, ele não muda a direção. Bom, o formato da Terra não foi nenhuma novidade para a humanidade nos últimos 2 milênios, pelo menos. No século XVIII, aconteceu o desenvolvimento da mecânica newtoniana, que não só revolucionou a física, como a nossa visão de mundo, tá? E previu diversos fenômenos, tá? Dentre eles, o achatamento polar da Terra. Esse fenômeno descreve um achatamento das regiões polares, ao mesmo tempo que a região equatorial ela é centrifugada por conta da rotação terrestre. Isso é observado em qualquer corpo extenso em rotação, como vocês podem ver, por exemplo, no experimento que está rodando aqui em cima. Então, dessa forma, a gente pode dizer que, na verdade, a Terra ela não é uma esfera perfeita, mas sim uma esfera achatada, ou um geoide. Embora, na prática, esse achatamento seja baixo, tá? Ele é de cerca de 0,3%. Tanto que em fotos, né, como a foto que a gente viu anteriormente da Terra, ela parece ser uma esfera perfeita. Para falar de forças de maré, antes a gente tem que falar um pouco sobre a lei da gravitação universal, tá? Então, antes das contribuições de Newton, o mundo não tinha uma ideia muito clara do conceito de gravidade. Quer dizer, a gente sabia que os objetos caíam a serem soltos e que os planetas orbitavam o Sol, mas não se fazia a menor ideia de que esses fenômenos estavam intrinsecamente conectados, tá? Então, a clássica lei da gravitação universal de Newton, ela não tem essa palavra universal à toa no nome, mas ela justamente vale para descrever a força gravitacional sentida por quaisquer dois objetos com massa, seja uma maçã que cai na Terra ou seja um planeta que orbita o Sol. Então, como a gente pode ver aqui nessa equação, a força F, que é a força gravitacional, ela depende das massas dos dois objetos e também da distância entre eles. Se eu dobrar a massa de um objeto, a força ela vai dobrar também. Agora, se eu aumentar em 2 vezes a distância entre os objetos, a força vai cair
em 4 vezes, tá? Esse G aqui a gente chama de constante universal. Então, como a força gravitacional ela depende da distância, para um corpo extenso, como por exemplo a Terra, a gente espera que a força sentida nas partes da Terra que estejam mais próximas ao outro objeto sejam mais intensas do que as outras partes da Terra que estão mais distantes. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, as forças sentidas ponto a ponto sobre a Terra provocadas pela Lua. Então, nessa parte que está mais próxima à Lua, as forças elas são mais intensas. Aí elas diminuem, né, com relação ao centro, elas são menores ainda para o lado oposto. Para a gente entender o efeito dessas forças sobre o corpo, a gente tem que considerar qual que é o efeito médio delas, tá? Então, a gente tem que entender qual que vai ser a força resultante em cada um desses pontos com relação ao centro do planeta, ou então com relação ao centro de massa gravitacional da Terra, que está aproximadamente no centro. Então, se a gente for ponto a ponto e a gente subtrair a força do centro, nesses pontos aqui que tem uma força, que sentem uma força gravitacional mais intensa, ainda vai existir um pouco de força para essa mesma direção. Até porque aqui a força é mais intensa do que no centro. Já aqui do outro lado, as forças gravitacionais sentidas nesses pontos, elas são menos intensas do que as forças sentidas aqui no centro. Então, quando eu subtrair aqui nesse ponto essa força da força gravitacional do centro, a força resultante ela vai ser negativa, ou seja, ela vai ser uma força apontada para o outro lado. Então, aqui a gente vê quais são essas forças relativas ao centro da Terra, o que é um resultado bem interessante. A gente chama essas forças aqui resultantes de forças de maré ou forças gravitacionais diferenciais. Então, as forças de maré provocadas pela Lua sobre a Terra, elas vão atuar tanto na direção de frente quanto na direção contrária à Lua, como vocês podem ver nesse vídeo que está rodando aqui. E qual que é o efeito disso? É um efeito de variação do nível do mar ao longo do dia. Então, como o mar é uma massa líquida, ela sofre muito mais com essa ação gravitacional. Por isso a gente tem essa elevação do nível do mar. E as marés elas vão acontecer tanto na direção de frente para a Lua quanto na direção contrária à Lua. E o Sol, ele também provoca essas marés, elas acontecem da mesma forma que a gente explicou antes, só que elas são bem menos intensas do que as provocadas pela Lua, porque embora o Sol ele tenha uma massa maior, ele está a uma distância muito maior também. E essas forças gravitacionais diferenciais, ou as forças de maré, elas caem com um cubo da distância de um objeto para o outro. Então, nesse esquema aqui, a gente tem duas configurações interessantes. A primeira é uma configuração de maré viva, no qual as marés provocadas pela Lua e pelo Sol se somam. E é o caso em que o Sol e a Lua estão alinhados com a Terra, tá? E como eu falei para vocês, como a maré ela acontece tanto na direção da Lua quanto na direção contrária,
tanto faz se a Lua vai estar entre o Sol e a Terra ou se a Lua vai estar do outro lado, tá? A outra configuração é de maré morta, que é quando essas marés elas não se somam nem um pouco, tá? Então, é nessa configuração que eles estão completamente desalinhados. Então, a gente tem o Sol aqui, a Terra e a Lua tá nessa direção aqui, perpendicular à direção Sol-Terra. A gente vai entender mais para frente qual que é a relação dessas marés com as fases da Lua também. Bom, o terceiro movimento que a gente vai abordar é o movimento de precessão do eixo da Terra. A Terra ela tem vários submovimentos, né? Da ordem de 20, é bastante, mas a gente vai ver hoje só os 3 principais. A gente já viu rotação e translação, e agora a gente vai ter o movimento de precessão do eixo da Terra, tá? Então, eu tinha afirmado antes para vocês que a direção do eixo terrestre não muda. Bom, isso não é exatamente verdade, tá? Então, as mesmas forças de maré que a gente estudou agora há pouco, elas também contribuem para o achatamento do formato da Terra, né? Não tanto quanto a rotação, mas também contribuem. E elas são mais intensas no bojo, né? Que é aquela parte da Terra que vai estar mais próxima à Lua. E essas forças, elas tentam endireitar o eixo de rotação, de forma a alinhá-lo ao eixo da eclíptica. Então, vamos ver aqui nesse esquema. É um esquema exagerado, mas para ilustrar melhor esse fenômeno. Essa daqui vai ser a Terra, que tem um formato achatado. E aqui a gente tem, né, a região dos bojos. E aqui a gente tem a Lua. Então, mesma coisa, nesse ponto, qual que vai ser a força sentida por esse ponto com relação à Lua, né? Vai ser uma força nessa direção e mais intensa, porque é a parte da Terra que está mais próxima à Lua. No centro aqui da Terra, a gente vai ter uma força menos intensa, e do outro lado vai ser uma força menos intensa ainda. Só que vejam que, por conta desse desalinhamento, a gente tem aqui o eixo da eclíptica, né? Perpendicular à eclíptica, a gente tem aqui o eixo de rotação. Então, a Lua vai estar mais ou menos nessa direção aqui. Então, a força aqui não vai ser não somente mais intensa, mas como ela vai ser um pouco aqui para cima, né, nessa direção à Lua. E desse outro lado, a direção ela vai ser menos intensa e apontando um pouco aqui para baixo, na direção da Lua também. E quando a gente faz aquela mesma subtração da força sentida em cada ponto com relação à força do centro, de forma a gente encontrar qual que é o efeito médio dessas forças sobre o corpo, a gente descobre que a força resultante aqui nesse ponto, ela é uma componente aqui para cima. E já nesse outro ponto, ela vai ser uma componente para baixo. Então, imaginem, vocês têm um objeto dessa forma e nesse lado você tem uma força puxando para baixo e aqui a gente tem uma força puxando para cima. Isso gera um torque, tá? Que seria no sentido de justamente endireitar isso com relação ao plano da eclíptica. Só que, como a Terra continua em rotação, esse alinhamento ele não é concretizado, é como se a rotação não permitisse que
que isso acontecesse. Só que acontece, na verdade, um movimento que é um movimento de precessão, onde o eixo terrestre ele vai realizar um movimento circular em torno do eixo da eclíptica. Como um peão, quando você joga um peão, depois de um tempo ele começa a dar aquela bamboleada, é o mesmo tipo de movimento, tá? E por que eu desconsiderei esse movimento antes, quando eu estava falando que o eixo de rotação ele tinha a mesma direção ao longo de toda a órbita da Terra? Bom, porque o período, quer dizer, o tempo para que esse movimento complete uma volta é de cerca de 26 mil anos, tá? Então, é um movimento muito lento e os seus efeitos eles não são sentidos a curto prazo. Mas é claro que o movimento de precessão do eixo da Terra ele vai ser super importante em janelas de tempos bem maiores, tá? E justamente a gente sabe hoje que lá no Polo Norte, né, o nosso Polo Norte celeste, em cima lá da nossa esfera celeste, ele está bem em cima de uma estrela que a gente chama de Polaris. Só que isso não foi sempre assim. Como o eixo de rotação da Terra ele vai fazendo esse movimento de precessão, ele também vai mudando a direção dele com relação às estrelas de fundo, de forma que daqui a aproximadamente 13 mil anos ele vai estar apontando no norte para a estrela Vega. E claro, no passado ele apontava para outras estrelas. Então, nesse vídeo daqui, a gente vê mais ou menos como que acontece esse movimento de precessão. Então, o quadriculado é o plano da eclíptica e em verde a gente tem o plano do Equador, tá? Que é o plano que corta a Terra em cima do Equador. Então, como a gente já viu que existe uma inclinação do plano do Equador com relação ao plano da eclíptica, isso significa que eles se cruzam em uma reta, e só que essa reta vai mudando conforme o eixo ele vai precessionando, como a gente viu nesse vídeo. E tem um ponto que a gente chama de ponto vernal, que é um ponto no qual, em cima da esfera celeste, é um dos dois pontos que, ao cruzamento do plano equatorial com o plano da eclíptica, e esse ponto vai mudando conforme os anos vão passando, tá? É um ponto que determina o início da primavera para o hemisfério norte, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso mais para frente. Bom, falando um pouco sobre a astrologia e a sua história, então no contexto da astrologia, a gente teve a divisão daquela faixa do zodíaco em 12 partes iguais, correspondendo a um ano, e correspondendo cada uma dessas partes a um mês. Então, a cada uma delas foi associada uma constelação, são aquelas do zodíaco, com datas de entrada e datas de saída do Sol. Para começar, a astrologia ela desconsiderou a constelação do Ofiuco, embora seja uma constelação que esteja dentro da faixa do zodíaco. Mas claro, historicamente, a astrologia ela surgiu para prever épocas de colheita, por exemplo. Porque se você divide lá o zodíaco em 12 partes, você sabe que num determinado momento em que o Sol esteja
Por exemplo, na constelação de Capricórnio. Aquilo é um momento do ano em que determinadas coisas acontecem na natureza, seja colheita, seja inverno, enfim. Agora, um ponto importante, o Sol ele não fica exatamente 30 dias em cada uma das constelações, porque, como a gente viu, a nossa órbita em torno do Sol ela é uma órbita elíptica, tá? E uma das consequências disso, que a gente viu com as leis de Kepler nas primeiras aulas, é que a velocidade de revolução em torno do Sol ela vai mudando, sendo menor quando a gente está mais distante do Sol e sendo maior quando a gente está mais próximo. Então, por conta disso, a gente não tem a perspectiva de que o Sol fique exatamente 30 dias em cada constelação. E, além disso, a gente viu que o eixo ele vai mudando ao longo dos milênios por conta do movimento de precessão. Então, a constelação que o Sol parece ocupar muda com o tempo, né? Vocês viram que o ponto vernal ele vai mudando com o tempo, né? A interseção entre o plano do Equador com a eclíptica vai mudando, tá? Então, atualmente a gente tem um deslocamento de aproximadamente uma constelação. Então, há quase 3.000 anos atrás, se o Sol estava na constelação de Capricórnio, agora ele vai estar na constelação de Aquário, por exemplo, tá? Só que a astrologia ela não considera essa mudança. Então, nessa imagem aqui em cima, a gente pode ver a posição do Sol no céu, em cima de cada constelação, de acordo com a astronomia, ou seja, o que realmente acontece, e de acordo com a astrologia, que é o que os astrólogos falam que acontece, mas não acontece de fato. Então vocês podem ver aí, vocês podem até definir aí um signo novo para vocês de acordo com a astronomia. Eu, por exemplo, segundo a astrologia, eu seria do signo de Libra, e segundo a astronomia, eu sou do signo de Virgem, por exemplo. Só que a astrologia ela não considera isso. Não que vá fazer qualquer diferença em suas previsões, não é mesmo? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o Sol. Ele é uma estrela de cerca de 4,57 bilhões de anos e corresponde a 99,85% da massa total do Sistema Solar. Então, não é à toa que os planetas e outros corpos o orbitem. De qualquer forma, a gente vai ter uma aula especial sobre ele ainda nesse curso. Vamos falar um pouco sobre a incidência solar sobre a Terra. Então, recordando lá o experimento de Eratóstenes, a gente falou que os raios de luz incidiam com ângulos diferentes em cada região, mas que eles incidiam paralelos entre si, tá? A questão é por que a gente pode considerar que eles incidam paralelos entre si, tá? Então, essa imagem aqui acima, ela mostra justamente isso. Embora o Sol seja uma fonte de luz radial que gera luz e emite luz em todas as direções, conforme você vai se distanciando de uma fonte dessa forma, os raios eles vão cada vez mais tendo um aspecto de paralelo entre si, tá? E justamente a Terra ela está bem longe do Sol, então os raios que a gente recebe aqui eles são paralelos com uma ótima aproximação. Então, vamos olhar aqui para essa situação
é uma situação especial da órbita da Terra, que a gente vai falar mais para frente, na qual os dois hemisférios, norte e sul, estão recebendo a mesma quantidade de luz, tá? E o Equador está exatamente aqui. Então, nessa situação, os raios que incidem sobre a Terra, eles vão ter ângulos diferentes de acordo com a região, sendo 90 graus aqui na região do Equador e vai diminuindo conforme a gente vai aproximando os polos. Então, dessa forma, essa imagem ilustra bem isso, que é o seguinte: se os raios eles incidem paralelos ao solo, a gente vai ter uma determinada quantidade de raios por unidade da área. Agora, se o ângulo vai diminuindo com relação ao solo, por exemplo, nesse item B, a quantidade de raios que chegam no solo por unidade de área já é menor. Então, nesse caso, a energia está mais espalhada. E nesse outro caso aqui, que é mais extremo ainda, você tem ainda menos raios solares por unidade de área, tá? E é mais frio ainda. Então, as regiões mais frias vão ser as regiões dos polos, por conta disso. Os raios eles chegam um pouco mais rasteiros, mais oblíquos, e as regiões mais quentes elas vão ser regiões próximas ao Equador, próximas aos trópicos. Não só isso, então a gente estava vendo agora há pouco a diferença da incidência solar no mesmo momento e para regiões diferentes. Agora a gente vai falar um pouco sobre a variação da incidência solar numa mesma região ao longo dos meses, tá? Então, se vocês quiserem fazer um experimento muito fácil, você pode pegar uma vareta em um dia, colocar ela perpendicular ao solo, medir a sua sombra, por exemplo, faça isso ao meio-dia. Depois você vai fazendo isso várias vezes ao longo dos dias, ao longo dos meses e vai anotando. Você vai fazer no mesmo horário e você vai perceber que o tamanho dessa sombra vai aumentar ou vai diminuir conforme os dias passam. Então, se você tiver no verão, essa sombra ela vai ser menor. Se você tiver no inverno, essa sombra vai ser maior. E não só isso, a sombra mínima que você conseguir registrar, ela vai ter uma diferença de aproximadamente 47 graus da sombra máxima, como está ilustrado aqui nessa imagem. E se a gente traçar essa bissetriz, que é uma reta média aqui, a gente vê que ela faz 23 graus e meio com relação a cada uma dessas retas extremas, tá? E isso não é à toa, é exatamente o valor da inclinação do eixo de rotação com relação ao eixo da eclíptica. Bom, então agora a gente vai falar sobre as estações do ano. São elas verão, outono, inverno e primavera. Então, elas são 4 fases do ano no qual a gente consegue dividi-lo de acordo com características que a gente vivencia, né? Então, a gente sabe que o verão a gente tem dias mais quentes, no outono a gente tem árvores com as folhas secas, mas um clima mais ameno. Já no inverno a gente sente frio. Na primavera a gente sente agora um clima que vai esquentando aos poucos e as flores vão nascendo. Não só a gente tem que entender por que essas variações acontecem ao longo do ano, como também elas têm intensidades diferentes para cada região. Quer dizer, se você mora no Brasil, você
muito bem sabe que o inverno aqui ele não vem acompanhado de neve, tá? É importante a gente já matar aí um mito. A variação de distância da Terra com relação ao Sol, ela existe, né, porque a órbita é elíptica, mas é uma variação baixa e ela não é a causa de forma alguma das estações do ano. Inclusive, se fossem, não ia explicar por que a gente tem, ao mesmo tempo, estações opostas acontecendo em cada um dos hemisférios. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando é verão aqui no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Então, esse tipo de explicação está completamente errada, tá? Não se deve à variação da distância Terra-Sol. A gente tem alguns pontos notáveis dessa órbita, que são os solstícios e os equinócios, e a gente vai falar um pouco agora sobre eles. Bom, o primeiro ponto notável da órbita quando a gente está aqui, nessa posição aqui da órbita, é uma situação em que a gente tem o início do verão para o hemisfério norte e o início do inverno para o hemisfério sul. Acontece próximo ao dia 21 de junho e é uma situação em que, como vocês podem ver nessa imagem, o Equador ele está exatamente aqui nessa linha, tá? Agora, observem aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul. Observem como o hemisfério norte está recebendo muito mais luz do que o hemisfério sul. Isso significa também que, pensa alguém que mora aqui nessa região, a parte iluminada pelo sol é maior do que a parte que não está iluminada, o que significa que o dia vai ser maior do que a noite, né? Então, o tempo em que essa pessoa vai passar no dia com a iluminação do sol é maior do que vai ser a duração da noite. E no hemisfério sul, a situação ela é oposta. Então, observa alguém que mora aqui mais ou menos, a parte iluminada aqui pela luz é bem menor do que a parte que não é iluminada, né? Lembrando que a Terra está girando em torno aqui do seu eixo, então ela vai girar aqui nesse sentido. Então, é isso desse primeiro solstício, tá? Já o segundo ponto, que seria aqui na órbita, a gente tem o equinócio. Já é uma situação em que a Terra ela está de forma equilibrada, ela está recebendo iluminação de uma forma equilibrada entre os dois hemisférios, né? Então, vê que a iluminação está acontecendo aqui bem alinhada ao eixo de rotação. Então, não só isso, mas também os dias eles vão ter a mesma duração do que as noites, isso para os dois hemisférios. Nesse equinócio em especial, que é próximo a 21 de setembro, ele marca o início do outono para o hemisfério norte e o início da primavera para o hemisfério sul. O terceiro ponto notável é o solstício de inverno para o hemisfério norte e de verão para o hemisfério sul. Ele vai acontecer em 21 de dezembro e a situação ela se inverte àquela situação do primeiro ponto notável. Então, né, agora a gente tem aqui o hemisfério norte, né, recebendo bem menos luz do que o hemisfério sul. Consequentemente, as noites no hemisfério norte são maiores e os dias
no hemisfério sul são maiores. O quarto ponto notável é o de outro equinócio, que ele vai acontecer próximo a 21 de março, e ele dá o início à primavera para o hemisfério norte e ao outono para o hemisfério sul. Então, ele é a mesma situação daquele mesmo equinócio que a gente tinha já visto. Você só tem de diferença essa inversão, que agora vai começar a primavera para o hemisfério norte e o outono para o hemisfério sul. A gente tem, de novo, dias de mesma duração. Então, aqui nessa figura, a gente vai vendo como que a iluminação sobre a Terra vai mudando conforme os meses vão passando. E isso, é claro, só é possível devido à inclinação do eixo da Terra, do eixo de rotação. Porque, se por acaso o eixo de rotação da Terra coincidisse ao eixo da eclíptica, ou seja, ele fosse perpendicular ao plano da órbita, a gente não teria estações do ano, tá? Cada região teria um clima, uma estação só, digamos assim, né? Permanente. Então, você ainda teria variação de temperatura e de clima entre as regiões, por conta de como que os raios do Sol vão incidir em cima da superfície, né, por conta da curvatura da Terra, mas a gente não teria essa variação ao longo dos meses, as estações, tá? Outros fenômenos muito interessantes, a gente chama o primeiro de noite polar e o segundo de sol da meia-noite. Então, próximo aos solstícios, né, aquelas situações extremas em que ou o hemisfério norte tá bem mais iluminado do que o hemisfério sul, ou vice-versa. Então, nessa primeira situação, é aquela situação do solstício de verão para o hemisfério norte. Então, observem como que a região próxima ao polo, ela está completamente iluminada. Então, nessa situação, quando a Terra fizer a rotação, todas essas regiões aqui mais próximas ao polo, elas vão continuar iluminadas. Não tem sombra nenhuma para elas fugirem, digamos assim, que a gente chama de sol da meia-noite. Então, são dias em regiões dentro do círculo ártico, nas quais o sol ele nunca se põe. Ele fica próximo ao horizonte, né, porque são regiões próximas ao polo, aos polos, mas ele nunca se põe nesses dias especiais, né, próximos aos solstícios de verão. Isso também acontece no Círculo Antártico, lá no sul. E por exemplo, esses fenômenos eles são opostos. Então, quando está acontecendo esse sol da meia-noite lá no norte, no sul, observem que essa região aqui ela está completamente escura. Então, conforme a Terra roda, ela vai continuar escura. Então, são dias próximos ao solstício, no caso de inverno para o hemisfério sul, que o dia ele não tem iluminação, o sol não nasce, a gente chama de noite polar, tá? E aí esses dois fenômenos, noite polar e sol à meia-noite, eles acontecem nos dois polos, né? Polo norte, polo sul, e de formas opostas. Então, tem um simulador muito legal para a gente entender as estações do ano. Ele é um simulador da Universidade de Nebraska, que vocês podem acessar pelo navegador. Eu indico o Internet Explorer, e a gente vê um pouco como que acontece essa variação da incidência solar ao longo do ano para uma mesma região, e a gente também pode variar a região se a gente quiser.
Esse aqui é o simulador online da Universidade de Nebraska, que vocês podem acessar pelo Internet Explorer, através do link. Então, a gente pode mudar esse carinha de lugar, tanto mais para os polos, quanto mais para o meio. Eu coloquei a latitude de aproximadamente de São Paulo, que é cerca de 23 graus para o sul. Então, aqui a gente está no primeiro momento, em janeiro. Então, observe como que os raios solares eles estão incidindo quase que perpendiculares à superfície, tá? E conforme a gente vai avançando, bom, a gente está numa situação de verão aqui no hemisfério sul. Conforme a gente vai mudando esses meses, então a gente está aqui em abril, no outono, então esses raios eles já estão incidindo um pouco mais oblíquos, com o ângulo com a superfície um pouco menor. Então você tem uma quantidade menor de raios por superfície da área. E conforme a gente vai avançando ainda mais, eles vão ficando mais oblíquos ainda. Então a gente chega aqui no inverno. Passando o inverno, a gente vai em direção à primavera, então vai ficando um pouco mais quente. Esses raios vão diminuindo, quer dizer, na verdade aumentando o seu ângulo com a superfície. Até que lá para dezembro a gente volta ao verão e esses raios ficam o mais perpendiculares possíveis para essa região, tá? E, bom, num determinado instante a gente pode mudar agora a região. Então, no mesmo dia de dezembro, olha como os raios eles estão incidindo de formas diferentes a depender da posição, tá? Então, esse é o simulador. Eu sugiro que vocês testem aí várias configurações para vocês verem. A gente também tem a perspectiva do Sol. Então, se a gente estivesse no Sol olhando, a gente tem essa perspectiva. Esse ponto aqui é a região onde os raios de Sol estão incidindo perpendiculares à superfície no momento. Então, claro, com o tempo isso vai mudando, certo? Observem como que muda a posição desse ponto com relação aos trópicos, né? E ao Equador também. Então é isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Lua. Bom, ela é o único satélite natural da Terra, que é um satélite natural. É um objeto que orbite permanentemente um planeta. Ela tem um formato esférico, não tem luz própria e a sua distância à Terra é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Ela também tem um movimento de rotação em torno de um eixo próprio e um movimento de órbita ao redor da Terra. Bom, falando dos movimentos da Lua, tem um fenômeno interessante que acontece, que é o do sincronismo. Então, o movimento de rotação em torno do eixo próprio e o movimento de órbita ao redor da Terra têm o mesmo período para a Lua, que é aproximadamente 29 dias. Então, o tempo que ela demora para dar um giro em torno dela mesma e de fazer a sua órbita em torno da Terra é o mesmo tempo, de forma que ela sempre fique apontando a mesma face para a Terra, tá? Então, a porção da Lua que a gente não vê, a gente chama de lado oculto. Então, não existe um lado escuro da Lua,
tá? A gente vai ver um pouco mais para frente, mas a Lua ela é sempre iluminada pelo Sol, sempre metade dela é iluminada pelo Sol, e isso vai mudando, de forma que todos os lados dela acabam em algum momento de sua órbita sendo iluminados, tá? Então, aqui eu coloquei a capa do famoso álbum The Dark Side of the Moon, da banda inglesa Pink Floyd. Em tradução seria O Lado Escuro da Lua, mas a gente sabe que não existe, né? Na verdade é um lado oculto. Então, se a gente pudesse corrigir o nome do álbum, seria alguma coisa como The Hidden Side of the Moon, né? O lado oculto da Lua. Mas fica aí a brincadeira. Bom, então eu falei para vocês que a Lua ela tem um movimento em torno da Terra, um movimento que ela faz em cima de um plano, e esse plano, por sua vez, ele tem uma inclinação com relação ao plano da eclíptica, de cerca de 5 graus, tá? Então, o plano no qual a Lua rodeia a Terra, ele tem uma inclinação com relação ao plano da órbita da Terra. E as fases da Lua, né? O que elas são? Bom, como eu falei para vocês, sempre metade da Lua, ou quase sempre, a gente vai ver uma exceção mais à frente, mas sempre metade da Lua é iluminada pelo Sol, exceto em casos de eclipse, como a gente vai ver. E as fases elas vão ser justamente resultado da mudança de incidência de luz sobre a porção visível. Então, nesse esquema, a gente tem aqui o Sol aqui desse lado, ele está iluminando tanto a Terra como a Lua, e conforme a Lua vai se movimentando em torno da Terra, a metade dela que é iluminada vai mudando também, né? Só que, como ela está sempre com uma mesma face virada para a gente, o aspecto que a gente vai vendo vai tendo essa mudança progressiva, né? Resultando o que a gente chama de fases. A gente tem 4 fases mais notáveis, embora existam várias. São elas: lua nova, quando a lua ela está entre o Sol e a Terra, então a porção dela iluminada está exatamente do lado oposto, do lado oculto que a gente não vê. Então, nessa situação, o lado oculto da Lua ele está completamente iluminado. Depois, a gente tem o quarto crescente. Nessa situação que a Lua vai vindo fazendo a sua órbita, tá? Então, ela está iluminada aqui metade, e essa porção dela que a gente vê justamente metade iluminada, tá? E conforme ela vai caminhando aqui, chega num ponto em que exatamente todo o lado que está iluminado dela é justamente a face visível da Lua. E essa é a fase que a gente chama de lua cheia. E aí ela vem caminhando novamente para cá e vai diminuindo a porção iluminada do lado em que a gente vê, até que ela chega na fase de quarto minguante, onde também metade da face que a gente observa está iluminada, sendo agora essa metade esquerda, e no caso do quarto crescente a gente tinha esse lado direito iluminado, tá bom? Só que como o movimento da Lua é constante, como essa mudança na fase ela é constante e progressiva, a gente poderia dizer que a Lua tem infinitas fases, porque a cada momento ela já está mudando um pouquinho a sua fase, tá? Mas aí essas são algumas fases notáveis que a gente nomeia, tá? Existem outras também.
Bom, eu fiquei de comentar a relação entre as fases da Lua e as marés. Então, vamos lembrar lá da configuração de maré viva. É uma situação em que a maré lunar se soma à maré solar. E, nesse caso, o Sol está alinhado à Lua e à Terra. Agora, eu falei para vocês que a Lua pode estar tanto desse lado quanto desse lado, afinal, o efeito de maré acontece nos dois lados da Terra. Então, é justamente uma situação ou de lua nova ou de lua cheia, tá? Então, tá aí essa relação entre as marés altas e a lua cheia ou a lua nova. E na outra situação que a gente tinha, ou um quarto crescente ou um quarto minguante, as marés são mais brandas, porque a maré lunar não se soma à maré solar. A gente tem as marés mortas. Bom, superlua. O que acontece? Não só a Terra tem uma órbita elíptica em torno do Sol, assim como os demais planetas, mas a Lua também tem uma órbita elíptica ao redor da Terra, tendo assim um ponto de maior aproximação e um ponto de menor aproximação. O ponto de maior aproximação a gente chama de perigeu, ele tem aproximadamente 356 mil quilômetros, e o ponto de menor aproximação a gente chama de apogeu, que tem cerca de 406 quilômetros, 406 mil quilômetros. Então, a gente tem aí uma variação de mais ou menos 50 mil quilômetros entre um ponto e outro. Então, o que acontece? Então, tem momentos em que a Lua ela vai estar mais próxima ou mais distante da gente, natural. Agora, quando acontece da Lua estar no perigeu ou próximo do perigeu, que ela está mais próxima a gente, ela tem um aspecto um pouco maior no céu. Então, da mesma forma, se eu observo um objeto aqui, eu tenho uma perspectiva de que ele tem um certo tamanho relativo ao fundo, e se eu olho ele mais próximo, tem um aspecto de que ele está maior, tá? Embora ele não mude. Então é isso que a gente sente com a Lua também. E quando ela estiver no perigeu, e além disso acontecer de ser fase de lua cheia, a gente tem o que é chamado de superlua, tá? O que isso acontece, o que isso gera na prática? Um aumento de mais ou menos 5,5% do diâmetro aparente do disco lunar no céu, em comparação a uma lua cheia média, a uma lua cheia usual. Então, na prática, isso é muito difícil de ser notado a olho nu. Então, algumas vezes, algumas pessoas se decepcionam com algumas manchetes em jornais dizendo que vai ter uma superlua enorme no céu, e quando elas veem, elas têm a impressão de que é uma lua cheia como qualquer outra, tá? Essa foto que tem aqui, ela é interessante porque ela compara o tamanho aparente da lua cheia numa situação de perigeu e numa situação de apogeu. Então, são as duas situações extremas. Bom, agora sobre as polêmicas lua rosa e lua azul, mito ou verdade? Bom, também os veículos de comunicação geram várias notícias com mentiras ou exageros, né? Mas lua rosa e lua azul são nada mais do que apenas denominações que não tem nada a ver com o aspecto da lua, tá? Então, no caso da lua rosa, é o nome dado à primeira lua cheia depois do início da primavera no hemisfério norte, porque simboliza que é um período que vão começar a nascer algumas flores de pétala rosa. Mas é só um nome, quer dizer, a Lua ela continua com seu aspecto habitual. A Lua azul é dada o nome
à segunda lua cheia do mês, o que é possível de acontecer apenas nos meses com 30 a 31 dias, porque lembrem-se que o período de movimento da Lua é de aproximadamente 29 dias. Então, depois de aproximadamente 29 dias, ela recomeça aí as suas fases, tá? Então, se você tem uma lua cheia que acontece no primeiro dia de um mês, se for um mês com 30 ou 31 dias, antes desse mês acabar, você vai ter uma lua cheia de novo. Mas é uma lua cheia como qualquer outra, é só uma denominação em especial. A lua ela não fica azul. E também tem a superjunção aqui, né? No dia 7 de abril desse ano a gente teve a superlua rosa. Então aconteceu de calhar, né, as duas coisas. Então era uma superlua, a lua estava numa fase de cheia e ela estava próxima ao perigeu. E além disso, era também a primeira lua cheia depois do início da primavera no hemisfério norte, tá? Então eles deram esse nome e acho que muita gente se decepcionou porque imaginou que ia observar uma lua gigante rosa no céu, mas nada disso acontece, embora eu particularmente ache que a lua cheia é um espetáculo no céu todos os meses. Bom, vamos falar agora então um pouquinho sobre acoplamento de maré, tá? Então vamos relembrar aquelas forças de maré que tinham como resultado, por exemplo, a elevação do nível do mar na Terra. Bom, essas forças que a gente estudou sobre a Terra, elas eram causadas pela Lua e elas eram causadas pelo Sol, né? Gerando as marés, tanto lunar como solar. Só que, se vocês lembrarem da lei de gravitação universal, a força entre dois corpos ela é mútua. Então, dois corpos que interagem gravitacionalmente, um está gerando uma força no outro, tá? E a mesma força. Então, o que acontece? A Lua também sofre forças de maré provocadas pela Terra. E não só isso, elas são cerca de 20 vezes mais intensas do que as forças de maré na Terra. Então, na Lua a gente não tem nenhum mar para ter essa elevação do nível do mar, mas mesmo assim acontece uma elevação da crosta lunar, tá? De cerca de até 20 metros, tá? E essas forças, elas também foram responsáveis pelo movimento sincronizado da Lua. Então, o fato do período de rotação da Lua ser o mesmo período de revolução dela em torno da Terra, isso não é coincidência, tá? Isso é física. Então, no passado, esse movimento não era dessa forma, tá? O período de rotação ele era menor do que o período da órbita da Lua. Só que o que acontece? Os bojos formados pela elevação da crosta da Lua, eles tinham que ser arrastados pela rotação lunar. Por quê? Porque eles estão em direção à Terra, certo? Agora, conforme a Lua rotaciona, ela tem que arrastar esses bojos juntos, mesmo que exista a tendência deles ficarem direcionados à Terra, porque eles estão sofrendo uma força gravitacional mais intensa, tá? Então, esse arrastamento dos bojos formados pela elevação da crosta gerava um atrito constante e esse atrito ele dava um freamento na rotação. E esse fenômeno foi acontecendo aos poucos, tá? De forma que com o tempo foi atingida uma sincronização do movimento. De forma que hoje a gente tem a mesma face da Lua virada para nós, tá?
Então, por exemplo, aqui desse lado direito seria uma situação em que a Lua ela tem movimento em torno da Terra, mas ela não tem rotação nenhuma, né? E aqui é de como realmente acontece, tá? Ela rotaciona e sempre mantendo a mesma face virada para nós. Então, esse efeito de freamento, tá? Devido ao atrito, na tentativa de você arrastar o corpo, né? Rotacionando, ele também acontece na Terra, tá? E ele ainda acontece, embora seja menos intenso. Então, ele não foi o sincronismo ele não foi concretizado, né? Então a gente não tem a mesma face virada para a Terra. Então o observador sobre a Lua ele consegue ver os diferentes lados da Terra. E esse acoplamento, que seria uma situação no qual os dois corpos, né? Então, por exemplo, a Terra e a Lua estivessem com a mesma face virada um para o outro, é uma situação que a gente chama de acoplamento de maré. Então, ele é atingido quando os dois corpos ficam com as mesmas faces apontadas um para o outro ao longo do movimento. Então, por exemplo, isso já aconteceu no sistema Plutão e Caronte, tá? Plutão é um planeta anão e Caronte é um de seus satélites naturais. Bom, mas esse esfriamento da Terra, ele ainda acontece, tá? Bem aos poucos. Ele gera a diminuição de uma grandeza física chamada momento angular, tá? Só que uma coisa importante é que o momento angular do sistema como um todo, ele deve se conservar, ou seja, ele deve ter o seu valor mantido constante. Agora, como o sistema ele é formado pela Terra e pela Lua, o momento angular da Terra diminui com o tempo por causa desse freamento da rotação. E para compensar, o momento angular da Lua aumenta, tá? De forma que o momento angular total permaneça constante. E como que o momento angular da Lua aumenta? Ele aumenta fazendo com que o raio da órbita lunar aumente, tá? Isso a gente observa, existe um aumento anual de cerca de 4 centímetros do raio médio da órbita da Lua. Então, com o tempo, a Lua está cada vez mais se afastando da gente, de forma a compensar esse esfriamento aí da Terra, tá? Bom, agora vamos para a última parte da aula, que é finalmente falar sobre os eclipses e ocultações, tá? Ambos são extraordinários fenômenos naturais que podem ser vistos no céu de tempos em tempos. E eles dependem das posições relativas entre a Terra, a Lua e o Sol. Então, vamos às definições. O eclipse ele acontece quando um corpo atravessa a sombra de outro. Então, a gente diz que esse corpo foi eclipsado. Por exemplo, os eclipses lunares, eles são visíveis em qualquer lugar da Terra, desde que a Lua esteja acima do horizonte. Então, se você estiver numa região em que a Lua esteja no céu, você vai observar o eclipse. Por quê? Porque ele é um fenômeno absoluto. Então, se a Lua entra na sombra da Terra, ela não está recebendo luz, e isso é um fenômeno absoluto. Não teria por que outra pessoa em outro canto da Terra ver a Lua iluminada, não faria sentido. Por sua vez, as ocultações acontecem quando um objeto ocultante, que a gente chama de objeto ocultante, né, se posiciona na frente de outro que, por sua vez, ele é ocultado, tá? Então, esse é um fenômeno que depende de perspectiva, tá? Então, vamos fazer um teste, tá? Então, eu tenho esses dois objetos aqui
E eu vou pegar esse quadrado azul e posicionar aqui, tá? De forma que eu estou observando ele. Agora, esse outro objeto branco aqui vai entrar na frente, tá? E agora eu não estou observando esse objeto azul, tá? Mas eu vejo que vocês estão vendo, certo? Ou seja, é um fenômeno que depende de perspectiva, tá? Então, por exemplo, o chamado eclipse solar, ele é na verdade uma ocultação. Ele é uma ocultação do Sol pela Lua, e ele justamente por ser uma ocultação, ele vai depender da região que está sendo observado, tá? Então, ele é um fenômeno que depende de perspectiva e ele só é observável em regiões específicas da Terra. Bom, o eclipse lunar, ele vai acontecer somente em uma situação de lua cheia, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o eclipse é uma situação em que o objeto entra na sombra. A sombra da Terra ela vai estar projetada no espaço na direção contrária que é o Sol, né? Então, o Sol está aqui, ilumina a Terra, e aqui você tem a projeção da sombra. E qual que é a situação em que a Lua pode entrar nessa sombra? Bom, é a situação em que você tem o Sol, a Terra e a Lua, ou seja, é uma situação de lua cheia, tá? Agora, nesse caso em especial, a Lua ela entra nessa sombra, tá? Como eu falei para vocês, a órbita da Lua ela tem uma inclinação com relação à órbita da Terra, tá? E por conta disso, em geral, quando a Lua chega nessa posição da Lua cheia, ela não entra na sombra da Terra, porque ela vai estar ou um pouco acima ou um pouco abaixo dessa sombra, por conta dessa inclinação da órbita, tá? Mas em situações especiais nas quais a Lua está num ponto da órbita dela que cruza o plano da eclíptica, se esse ponto for uma situação de lua cheia, então a gente tem um eclipse lunar, tá? Então, a Terra bloqueia temporariamente a luz solar que incidiria sobre o disco lunar e a Lua está no cruzamento entre o plano da eclíptica e o seu próprio plano orbital, além de ser uma situação de lua cheia. A gente tem tanto eclipses totais, nas quais a Lua ela entra completamente na umbra, que é a parte da sombra da Terra que não chega nenhuma luz. E os eclipses parciais acontecem quando somente parte da Lua entra na umbra, tá? Então a gente vê uma parte do disco lunar e a outra parte escura. Mas durante o eclipse total, a Lua ela não fica completamente escura, tá? Se vocês já tiveram oportunidade de ver um eclipse lunar total, vocês devem ter observado uma luz avermelhada sobre a Lua, tá? E por que isso acontece? Mesmo ela estando na região da umbra, que não recebe nenhuma luz do Sol direta, frequências da luz na faixa do vermelho conseguem passar pela atmosfera da Terra sem sofrer muito espalhamento, como sofre as frequências na faixa do azul, e por refração elas atingem a Lua eclipsada. E aí, ao atingir, essa luz é refletida e volta para a gente, e aí a gente observa essa luz vermelha. E essa situação também é chamada aí de lua de sangue, por conta desse aspecto, tá? Então, aqui tem uma foto de um eclipse total. E aqui é um mosaico de fotos que eu fiz do mesmo eclipse, tá? Então, aqui, nossa primeira foto é uma situação pouco depois do eclipse total. Então, quando a Lua vai começando a sair da umbra, né? E
e vai fazendo todos esses movimentos progressivos aí, até que finalmente o eclipse acaba e você vai ver uma lua cheia como qualquer outra. Bom, o eclipse solar, ele acontece quando a sombra da lua é projetada sobre a Terra, então isso é uma maneira da gente ver, ou a outra maneira é, no contexto de ocultação, dizer que o Sol ele é ocultado pela Lua, tá? No eclipse solar total, as regiões da Terra atingidas pela umbra, que é aquela parte da sombra que não tem qualquer iluminação, elas observam o Sol completamente ocultado. Então, é uma situação em que algumas estrelas, né, o céu ele fica escuro e você observa algumas estrelas e até planetas se tornam visíveis em pleno dia. E nessa situação também é possível observar a chamada corona solar, tá? Que a gente pode ver nessa imagem daqui, tá? E ela vai ser abordada na aula especial sobre o Sol. Já o eclipse solar parcial, ele vai ser observado pelas regiões atingidas pela chamada penumbra, que é uma região da sombra sobre a Terra, no qual ainda chegam alguns raios solares, tá? E nesse caso o dia ainda permanece claro. Então aqui tem uma imagem, tá? Dessa sombra da Lua sobre a Terra, né? E vocês podem ver como que ela está restrita a uma região. É por conta disso que os eclipses solares eles são tão mais raros do que os eclipses lunares, né? Porque um eclipse lunar, qualquer região do planeta onde no momento a Lua esteja visível no céu vai observar o eclipse. Agora do Sol é só uma região restrita no qual seja atingida pela sombra da Lua, né? A sombra que a Lua projeta sobre a Terra por conta do Sol. A sombra ela vai caminhando sobre a Terra, né, conforme a Lua vai realizando o seu movimento, e a duração máxima de um eclipse solar total vai ser de aproximadamente 7,5 minutos. E observem a configuração Terra-Lua-Sol para isso acontecer, né? Então, o Sol está aqui e a Lua tem que estar entre o Sol e a Terra, ou seja, é uma situação de lua nova, acrescida do fato de que nessa situação do eclipse solar, a Lua está exatamente no ponto de sua órbita que cruza o plano da eclíptica, de forma que o Sol, Lua e Terra estão completamente alinhados. Então a gente volta aqui, né, para imagem de abertura da aula, que é esse eclipse solar total de 2019. Essa foto foi feita do Observatório de La Silla do ESO, no Chile, e é um fenômeno assim que eu acho que todo mundo que curte astronomia ou é da área sonha em ver, porque não só ele é um fenômeno muito raro, como ele é um fenômeno muito bonito. Quer dizer, em plena luz do dia, de repente, tudo fica escuro por uns 7 minutos e aí você consegue ver estrelas e tudo mais e o sol está bloqueado. Então, é um fenômeno muito incrível. E claro, né, se o plano da órbita lunar estivesse alinhado com o plano da eclíptica, todo mês a gente teria eclipse solar e eclipse lunar, né? Porque aquele alinhamento, ele ia acontecer todos os meses, tá? Mas como ele não acontece, esses fenômenos acabam sendo um tanto raros.
E tem um eclipse solar especial que aconteceu em 29 de maio de 1919. E um dos lugares que foi possível observá-lo foi na cidade de Sobral, no Ceará. E esse eclipse em especial, ele foi muito importante como um teste da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Então, existem algumas controvérsias sobre se os dados coletados nesse eclipse realmente foram conclusivos ou não, mas de qualquer forma é muito interessante a gente trazer isso, por quê? Porque na relatividade geral, a gente tem a ideia de que não só objetos com massa são afetados pela gravidade, como também a luz, que era algo que não se previa pela mecânica newtoniana, por exemplo. Então, nesse esquema daqui, a gente vê o que os cientistas esperavam encontrar durante esse eclipse, tá? Então, a gente tem essa estrela posicionada aqui, tá? Ela está bem distante. A sua luz chega para nós, tá? Então, como eles esperavam que a luz fosse defletida pelo Sol, pelo campo gravitacional do Sol, que é intenso, então eles esperavam que a luz dessa estrela ela fosse defletida dessa forma para a Terra, de forma que a posição aparente dessa estrela seria, seguindo uma linha reta, aqui. E aí esse ângulo de deflexão eles conseguiriam medir por isso, e a única forma de você conseguir observar uma estrela próxima ao Sol é justamente numa situação de um eclipse solar total, né? No qual você consegue ofuscar toda a luz do Sol para você conseguir observar os arredores, tá? Então, isso é um resultado muito interessante, isso foi observado também em várias outras situações depois. Então, é o fenômeno de que a luz ela é influenciada pela gravidade também. Bom, então essa foi a nossa aula. Eu espero que eu tenha passado todos esses pontos de uma forma simples. E a gente tem uma lista de presença, então se você está inscrito no curso, você pode obter um certificado ao final dele. E para isso a gente vai ter listas de presença para toda a aula. Então, na descrição desse vídeo tem a lista de presença, ou vocês podem acessar pelo QR Code. Ela vai ficar disponível por um tempo específico, então se você acessar e não tiver mais disponível, é porque ela já fechou, tá? Se você ainda não está inscrito no curso e tem essa vontade, veja um vídeo que tem no nosso canal explicando como fazer isso, tá? E tem um questionário também, que é um questionário que vocês não precisam colocar o nome, mas são algumas perguntas mais básicas que eu coloquei lá, para eu ter uma noção se a aula ela atendeu a todos os tópicos que eu queria que vocês aprendessem, tá bom? Então, vocês também podem acessar tanto aqui pelo QR Code como pelo link que está na descrição desse vídeo. Aqui são algumas das referências que eu usei para essa aula. O que eu indico para vocês? Eu indico bastante esse livro aqui, O ABCD da Astronomia e Astrofísica. É um livro muito bom, muito claro, tem imagens legais. Eu indico também o livro Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, que trouxe um pouco da discussão que eu trouxe no início da aula. Claro, eu indico que vocês leiam a apostila que eu fiz especialmente para essa aula. Tem o link na descrição, tá lá no site oficial do curso. E é bom para que vocês, se tiverem alguma parte que não entenderam muito bem, vocês podem ver a explicação integral lá. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, por favor, façam nos comentários e eu vou responder assim que possível, tá? Algumas informações, a próxima aula ela vai acontecer no sábado, 9 de maio, às 2 da tarde, e o tema vai ser planetas internos.
Então, são os conhecidos também como rochosos, interiores, terrestres ou telúricos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, a gente vai trazer características, composição, presença de satélites naturais e anéis, movimentos, presença de atividade sísmica e vulcânica, campos magnéticos e muito mais, tá? Então, a gente espera vocês nas próximas aulas e eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão assistindo essa aula e até mais em aulas posteriores do curso. Muito obrigada!